A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós estaremos lendo o Evangelho segundo João, capítulos 4 e 5, amém? Lembrando sempre que a versão que usamos é Almeida, Revista e Atualizada. Vamos lá então, capítulo 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, ou seja, meio-dia, né? Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber? Disse, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu me lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu do poço, o qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Disse Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e este que agora tens não é teu marido, e isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Disse Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando neste monte, nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou que falo contigo. Neste ponto, chegaram os discípulos e se admiraram que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas, ou porque o que falas a ela? Quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Neste interim, os discípulos lhe rogaram, dizendo: mestre, come. Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizem vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos que já se branquearam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que é verdadeiramente o Salvador do mundo. Passado 2 dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que o profeta não tem honra da sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém por ocasião da festa, o qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde
onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou que descesse para curar o seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não vedes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse Jesus, o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro e anunciaram que o seu filho vivia. Então indagou a eles a hora que seu filho se sentira melhor. E informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora que Jesus disse: vai, o teu filho vive. E creu toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Agora, irmãos, o capítulo 5, amém? Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, tomando o leito, se pôs a andar. E aquele dia era sábado, por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não é lícito carregar o leito? Ao que ele respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntou-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda mal pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem havia o curado. E os judeus perseguiram a Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhe disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vier do Pai, porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente faz, porque o Pai ama o filho e mostra tudo o que faz. Maiores obras do que essas lhes mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem Ele quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho de modo porque honrar o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que a hora vem e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem a vida eterna em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora e todos se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que estiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma com que o ouço julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho de verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, essas coisas, para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e iluminava, e vós quiseste por algum tempo alegrar-vos com sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que de João, porque as obras que meu Pai me confiou para que eu realizasse, essas que eu faço testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai
que me enviou, este mesmo tem me dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não crestes naquele que me enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para ter de vida. Eu não aceito a glória que vem de homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não o recebereis. E se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós que aceitais a glória uns dos outros, contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, e quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato crestes em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se porém não crestes nos seus escritos, não crereis também nas minhas palavras. Então, meus irmãos, aqui, capítulos... Veja que o conteúdo do capítulo 4 e do capítulo 5 é exclusivo de João, né? A questão aqui do Jesus com a mulher samaritana, a ceifa e os ceifeiros, né? A cura daquele paralítico à beira do tanque de Betesda. Jesus aqui explicando, né, o teor da sua missão, que ele foi enviado pelo Pai com autoridade, com poder, para realizar sinais, maravilhas e proclamar, claro, a palavra de salvação. Amém? Obrigado por assistir mais esse vídeo. Deixa aí o seu joinha, o seu like, para que o YouTube considere o conteúdo como relevante, possa indicar para mais pessoas, que os irmãos possam também se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, para toda vez que um vídeo for lançado, aí os irmãos recebem a notificação do novo vídeo. Possam também compartilhar com seus amigos, contatos, familiares, para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus. E claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.